Sou Sandro Baltões, fisioterapeuta graduado há 31 anos. Atualmente, minhas atividades laborais estão todas direcionadas para a Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, onde sou professor efetivo no curso na área de fisioterapia aplicada a estágio, neurofuncional e também, obviamente, nesse momento, presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. A experiência no sistema, ela é uma experiência diferente de qualquer outra experiência que se tenha na esfera acadêmica e clínica. Mas quando eu chego ao Clifton 10, por convite do então, logo depois se tornou presidente, o Dr. Paulo Luiz Crocco, a minha experiência realmente se restringia na esfera clínica e um pouco na esfera acadêmica. Na parte clínica, iniciei minha carreira em Joinville, me formei, atuei em diversas clínicas, principalmente na área de orto e trauma, mas não somente. Isso em 94, 95. Em final de 95, eu presto concurso para o Sara-Kubitschek, no Brasil, sou aprovado. Passo o ano de 96 em Brasília, no Sara-Kubitschek. Lá foi uma experiência clínica muito interessante e acrescentadora. Um ano depois, eu resolvo sair do Sara e retorno, não mais para Joinville, e para Florianópolis. E aí eu começo com clínica em Florianópolis, enfim, mas também a docência na Universidade do Estado de Santa Catarina, onde eu atuo desde 1997. Eu chego no sistema no finalzinho de 2003, 2004. Então, nesse período de 97 até 2004, eu vivenciei bastante a parte acadêmica, por estar cada vez mais empenhado. Eu entrei em 97, em 98 fiz concurso para efetivo e efetivei na UDESC. Tive clínica, enfim, mas aos poucos eu fui direcionando minha carreira mais para a docência. E também, por volta do ano de 99, 2000, eu conheci a Benfisio, a Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia, por conta das atividades que eu desenvolvia junto à Universidade do Estado de Santa Catarina e, na época, também a Unisul, Itajaí, enfim. Depois também tive uma história rápida, mas muito interessante com a Estácio de Sá. E segui também, nesse tempo todo, tendo algum contato com a universidade onde me formei, a ACE, hoje, Fundação Faculdade Guilherme Kimball, em Joinville, ACE. Então, esse combo fez com que eu me aproximasse da Benfisio. Na época, a fisioterapia passava pela reestruturação das diretrizes curriculares e eu, como docente, enfim, buscava ambientes onde eu pudesse discutir com outros docentes essa questão que até então para mim era nova, DCNs, diretrizes curriculares nacionais, enfim. E aí, então, essa minha proximidade fez com que eu também me envolvesse. A gente acabou formando um grupo em Santa Catarina e fundando a Benfisio Santa Catarina, né? E esse meu envolvimento com os cursos, com a coordenação dos cursos e assim por diante, fez com que eu recebesse um convite para estar compondo a primeira gestão do Clifton 10. Então, esse universo de situações foi a bagagem que eu trouxe para o início da minha trajetória junto ao sistema, principalmente junto ao Clifton 10. Na época, pouco após eu assumir o Dr. Paulo Luiz Crocco, sempre foi um entusiasta. Ele me convidou e, de certa forma, foi responsável por difundir esse meu interesse pelo sistema. Quando ele encerra o ciclo dele, enfim, por vontade própria, ele encerra, a gente então se coloca à disposição para assumir o conselho junto com o grupo, uma coisa que a gente acabou closando êxito. E essa entrada foi desafiador, com certeza, porque até então eu tinha mas uma experiência, eu não fazia parte da diretoria nem nada, eu era conselheiro,
trabalhava, enfim, cheguei a ser responsável pela Comissão de Ética e Deontologia. Era um conselho recente, então tinha uma única gestão, tinha muita coisa para fazer, então foi muito desafiador, mas eu tinha uma equipe boa, eu tinha grandes profissionais ao meu lado e, obviamente, a certeza de que, junto com eles, a gente conseguiria fazer um bom trabalho. E foi mais ou menos isso. Agora, as dificuldades são muito tempo atrás, né? Então, assim, a gente imaginar os desafios hoje, de 2009, onde a gente tinha assim, uma rede de informática ainda, quando comparada a hoje, muito inicial, tudo era muito quase analógico. Então a gente tinha desafios, desde encontrar uma pessoa, falar rapidamente, uma resposta rápida, as coisas viajavam pelos correios, então era um outro tempo, não está tão distante assim, mas quando comparado às praticidades que a gente tem hoje, nossa, os desafios administrativos eles eram bastante interessantes. A ideia foi sempre tudo que a gente planejou durante o tempo que ficou aqui à frente do Crédito 10, junto com a equipe que era, né, éramos um dia, sempre foi para duas coisas. Um, que o Crédito 10 fosse uma autarquia sustentável, que ele não dependesse de ninguém. Isso era um desafio, porque numericamente a gente não, na época não tinha tantos profissionais, o que limitava o nosso poder de ação. E também, obviamente, que a sociedade tivesse segurança de estar sendo atendida por profissionais, terapeutas ocupacionais devidamente registrados e habilitados a esse exercício profissional. Então, eu acho que foram diversas ações, algumas talvez um pouco mais conhecidas, outras ações não tão conhecidas, mas a gente sempre teve um foco muito forte na fiscalização do exercício profissional, porque a gente sempre entendeu que o processo da fiscalização gera também uma certa atenção do profissional aos seus deveres e, obviamente, também aos seus direitos. E entre, não só a fiscalização, mas o andamento e o acompanhamento dos processos éticos, em detrimento, obviamente, da segurança da sociedade. A gente sempre buscou, indiferente de qualquer coisa, que os profissionais que, de alguma forma, não tivessem cumprido o seu dever, eles fossem chamados a refletir a respeito. Enfim, então a gente sempre teve um foco muito forte na atividade fim do conselho, obviamente com dificuldade, mas a gente, durante o tempo que a gente teve aqui, a gente sempre trabalhou em aumentar o número de fiscais, melhores condições para fiscalização, o início, meio e final dos processos éticos, ampla defesa do contraditório, campanhas de conscientização. A gente também tinha foco na estruturação do conselho, adquirir uma sede própria, enfim, então coisas que navegavam juntas, né? E, obviamente, a gente tem algumas ações ações como o Crédito Jovem, que busca levar também essa consciência às universidades, aos futuros profissionais, às vezes questionados por alguns profissionais, mas o conselho dando atenção ao acadêmico. Eu já fui acadêmico. Se a gente não entender que os acadêmicos vão ser os futuros profissionais, provavelmente em algum momento um ex-acadêmico vai ser presidente ou vai participar da administração do conselho, a gente talvez não esteja cumprindo o nosso papel. A gente também buscou, dentro da perspectiva que tinha na época, travar batalhas que juridicamente garantissem as prerrogativas das profissões. Obviamente, nem sempre na justiça a gente tem êxito, mas a gente conseguiu trabalhar muito forte, 30 horas dentro do estado inteiro, né? Obviamente, de novo, talvez em algumas situações a gente não tenha conseguido entregar, mas não dependia só do conselho.
A gente também, em determinado momento, criou o meeting, que era um evento para dar retorno aos profissionais de Santa Catarina, do apoio que as associações recebiam para estar fazendo as suas atividades. Então a gente entendeu que nada mais justo que essas associações também virem a Santa Catarina, as associações nacionais, através das suas regionais, e dividir um pouco desse conhecimento com os nossos profissionais. Então, me parece que foram um conjunto de ações que sempre visaram a proteção da sociedade, que é a atividade fim do Conselho, e também a defesa das prerrogativas dos profissionais e das profissões no sentido de garantir essa segurança da sociedade. A gente tem hoje um desafio junto ao Conselho Federal de fazer esse resgate histórico da fisioterapia e da terapia ocupacional. Santa Catarina, ele vem de uma história em que inicialmente éramos jurisdicionados ao CREFIT 1, ao CREFIT 3, e a partir disso, em 1985, fomos jurisdicionados ao CREFIT 5, e ficamos jurisdicionados ao CREFIT 5 até a primeira eleição, que aconteceu só em 2005. Muito embora em 2004 houvesse uma administração do CREFIT 10, ela era indicada pelo Conselho Federal. Então, nesse meio tempo, há diversas pessoas, diversos profissionais, alguns inclusive que já nos deixaram, merecem todo o respeito do CREFIT 10, porque tem um papel importante, muito importante. Na época, hoje, obviamente, talvez superados, mas eu lembro que um dos desafios e algo que nos trouxe assim, um sentimento de pertencimento a todo esse movimento, não só do sistema mais das associações, também foi a gente conseguir trazer o Congresso Brasileiro de Fisioterapia para o Centro-Sul, onde, entre outras figuras, participou a doutora Sônia Guzman, que foi a primeira presidente do Conselho Federal. Então, eu tive o prazer e a honra de ter ela entrando no Centro-Sul com a bandeira do Brasil, uma pessoa fenomenal. O Dr. Rui Galard, que foi presidente na época, a doutora Sônia nos deixou, o Dr. Rui também já nos deixou, mas foi o presidente que assinou a resolução criando o CREFIT 10, enfim, então, nomes, lógico, todo o time deles também, todos os conselheiros, mas eu acho que são nomes que, de certa forma, fazem com que hoje a gente possa estar aqui, vivenciando, vivendo aí a evolução do CREFIT 10. A minha experiência no CREFIT 10 ela foi fundamental para que eu conseguisse poder estar ou sonhar de alguma forma estar à frente do Conselho Federal. Mas hoje não hoje, daqui a alguns dias, completam 17 meses de gestão no Profito. E nesses 17 meses eu percebi que a experiência no Conselho Regional ela é muito diferente do que a experiência no Conselho Federal. Óbvio, existe uma parte administrativa, as questões que versam sobre os atos administrativos do Conselho, de uma autarquia, elas são muito similares. Mas a rotina, o objetivo, hoje o meu objetivo ele é principalmente dar orientação e sustentação a 20 conselhos regionais. Quando eu estava no conselho, eu tinha que dar resposta aos profissionais. Hoje, a minha mensagem, a mensagem do sistema ao profissional, ela passa pelo Conselho Regional, mas ela não sai do Conselho Federal direto aos profissionais. E eu tive que aprender a trabalhar com a diferença entre eu estar na ponta, cuidando da fiscalização, processo ético em primeira instância, e orientação, e respondendo dúvidas do profissional, que é o dia a dia do Conselho Regional, entrega de documentos e assim por diante, para estar pensando estratégias de melhora, defesa das prerrogativas da profissão, as demandas que vêm do Conselho, porque algum tipo de fluxo de documento não está dando certo, enfim, os processos em segunda instância. Então, eu acredito que uma boa parte da minha experiência foi assimilada e, obviamente, me ajudou. Mas eu passei por uma fase de muito aprendizado
muita insegurança, no sentido de, em alguns casos, eu ter que contar com toda a minha equipe, com todo o pessoal, para a gente decidir qual é o melhor caminho. Lembrando que hoje a gente é responsável, se somar fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, as empresas, a gente tem muito próximo, 500 mil de entidades, de pessoas que a gente de certa forma, responsável. Então, a gente busca aí tomar as melhores decisões, mas no início foi bem difícil, pela magnitude que são as ações do Conselho Federal. Desde que a gente começou, eu acho que existe uma parte da fisioterapia, eu vou falar um pouco mais da fisioterapia por ser fisioterapeuta. Vou fazer uma analogia com a terapia ocupacional, mas eu não posso necessariamente fazer afirmações a respeito do fazer da terapia ocupacional como se a terapia ocupacional fosse. Mas eu acredito que grande parte do que eu vou falar, a terapia ocupacional também poderá se identificar. Mas dentro da minha visão, existe todo um arcabouço de formação que ele é bastante sólido. Muito embora, por vezes, nós mesmos questionemos essas questões, a gente tem sim uma base de formação muito sólida nas universidades. Então, a gente forma muito bons fisioterapeutas, terapeutas profissionais, mas nos últimos 30 anos, tanto a fisioterapia quanto a terapia ocupacional elas evoluíram muito em diversas áreas. Então, coisas que quando eu me formei elas eram anseios, talvez, de um dia a fisioterapia ou a terapia ocupacional galgarem, hoje são realidades consolidadas. Então, é interessante, eu acho que a fisioterapia e a terapia ocupacional continuam sendo as mesmas profissões, mas hoje com muito mais estrutura, muito mais resposta, muito mais resolutividade da sociedade. Hoje a gente tem um arsenal terapêutico, um arsenal diagnóstico, um arsenal científico que nos possibilita entregar muito mais resultado em muito menos tempo, com muito mais métrica do que há 30 anos atrás. Existe um episódio que sempre me faz refletir muito sobre essa evolução que a gente acabou de falar. Em um determinado momento, ainda durante a minha graduação, eu e mais 3 grandes amigos, 2 amigos e uma amiga, fomos convidados a fazer parte de um projeto, digamos assim, de extensão, onde atenderíamos dentro de uma unidade de terapia intensiva. E eu lembro que em determinado profissional me chamou, eu era acadêmico, e era uma professora, então, que era responsável por esse projeto, e me disse que tomasse cuidado, que TI era um ambiente que não era assim, tinha muita responsabilidade envolvida e tal, e que talvez o melhor local para a fisioterapia fosse um ambulatório, uma clínica, que eu realmente não iniciasse a minha futura carreira correndo o risco de ter algum envolvimento com algo que pudesse dar algum tipo de problema, enfim. Bom, isso eu ouvi de um profissional que na época, obviamente, eu respeitava bastante e pesou muito em mim. 30 anos depois, o fisioterapeuta, pensar uma UTI sem o fisioterapeuta simplesmente não é possível na realidade de hoje. Então, quando eu penso na evolução das 2 profissões, eu lembro desse episódio, que às vezes a gente precisa confiar mais nos nossos colegas que estão à frente de algumas demandas. A gente precisa entender que todas as profissões, e aí obviamente esse crescimento, eu não posso entender que só uma ou outra profissão tem o direito a crescer. Todas têm direito a crescer e a melhorar a sua entrega, dentro, obviamente, do que é lei, do que está estipulado na lei. Mas eu acho que esse talvez tenha sido o episódio que mais contribuiu ao longo da minha jornada. E toda vez que eu pensava sobre
algo novo que chegava e que uns abraçavam, outros rechaçavam, outros se assustavam, outros gastavam muito tempo dizendo que aquilo não era fisioterapia ou não era terapia ocupacional, enfim. Eu lembrava dessa frase. Obviamente, ao longo dos anos eu vi a fisioterapia dentro da UTI, assumindo seu espaço, com muita tranquilidade, muita ciência, muita entrega, muito retorno. A gente teve aí, enfim, embora tenha sido um episódio para a gente esquecer, nesse momento vale lembrar a questão da pandemia, quanto foi importante de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional nas UTIs, enfim, dando suporte para a população brasileira em geral. Então eu acho que talvez esse eu escolho como sendo um episódio que eu sempre trago ele comigo vivo, para que eu lembre que o tempo e que os meus colegas profissionais são um grande aliado, para que a gente pense não só no que a gente quer hoje para a fisioterapia e para a terapia ocupacional, mas como que a gente pode ter ações hoje que garantam que daqui a 30 anos a fisioterapia e a terapia ocupacional, 30, 50, 100 anos, a fisioterapia e a terapia ocupacional sigam dando resposta às demandas da sociedade. Eu espero ter inspirado o pessoal a trabalhar sério. Eu já ficaria contente se alguma pessoa algum dia se inspirou em a inquietude dessa pessoa se inspirou em ela se dedicar 100% àquilo que ela acredita que é certo e que ela entende que deve estar fazendo. Isso foi sempre o que eu fiz, todas as esferas. Eu não estou dizendo que eu tive sucesso em tudo que eu fiz, mas eu sempre tive 100% em tudo que eu fiz. E faço até hoje, 100%. Então, vocês são o futuro. Não se limitem pelos nossos erros e não se empolguem pelos nossos acertos. Em determinado momento vocês vão assumir as condições. Estejam preparados. Isso não pode ser feito por ninguém que não seja fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. É importante que cada fisioterapeuta, cada terapeuta ocupacional entenda que ele é protagonista da sua carreira e ele é responsável pela sua profissão. Não existe nenhuma entidade externa que controle isso. As associações, no sistema, nos sindicatos, somos bacharéis em fisioterapia e terapia ocupacional, somos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que gerenciamos. Então, a gente precisa estar preparado e não jamais usar erros de outros para justificar o nosso medo, a nossa paralisação, o nosso freeze frente à exigência que diariamente a gente tem, seja onde a gente estiver. Todo dia acordam, graças a Deus, quase 500 mil de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e dão o melhor de si para a população brasileira. A gente tem que sempre continuar fazendo isso. Então, se eu pudesse deixar um recado jamais terceirize a responsabilidade de vocês com a sua carreira e com a sua profissão. Vocês são protagonistas.